Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês um tema importante e muito relevante, né? Para nós, como mães, como pais e que se preocupa com a educação dos nossos filhos. Eu ainda não tenho nenhum filho em idade obrigatória de ir para a escola, né? Mas o ano que vem o Elias já vai para a escola. E eu já tô levantando alguns questionamentos sobre a escola, né? E agora? Que escola eu vou matricular o meu filho? Então, se você é preocupado com a educação do seu filho, se você isso é muito importante para você, fica aqui nesse vídeo, que esse vídeo é para você. E se você é um pai que você não se preocupa muito com isso, qualquer escola tá bom, sendo perto da minha casa tá bom, tá ok, esse vídeo é para você, porque vai te servir como alerta, tá bom? Então vamos lá. Eu tô bem pedagoga hoje, trouxe meu caderninho aqui, ó, com algumas anotações e vou falar com vocês sobre alguns critérios que nós devemos ter ao escolher a escola do nosso filho, tá? São critérios importantíssimos, tá? O primeiro deles, pais são os protagonistas da educação. A escola é o apoio, não substituta, né? Esse critério aqui, ele é um dos critérios importantíssimos. Por quê? Nós sabemos que na educação, gente, a responsabilidade da educação é dos pais. A responsabilidade de educar os filhos é os pais, não é a escola. A escola é o quê? Um apoio. Ela vai servir como uma ponte. Ela tem que estar andando junto ali, né, a família. E nós vivemos aí, nesses últimos anos, o discurso de que o aluno é o protagonista da sua educação. Cuidado com esse discurso, tá? Cuidado. Porque se o aluno ele é o centro de tudo, né, que acontece ali dentro da escola, se ele é o centro, gente, cuidado. Na sua casa, o seu filho é o centro das coisas? Não é, né? Então, esse é um critério importantíssimo, tá? O critério 2. Escolha uma escola que os princípios e valores estejam alinhados à educação do lar. Gente, só por esse critério aqui, muitas escolas já sairiam da lista. Quem sabe 70% das escolas. Sim, quem sabe 70% ou até mais já sai dessa linha aqui, tá? Por quê? Imagina, você tá ali educando seu filho conforme os princípios da palavra de Deus, colocando ali os valores, inculcando na cabeça dele a Bíblia, as coisas, né, que você crê, que nós como cristãos cremos que é importante para a vida dele. E aí você matricula ele numa escola que totalmente alinhada a pautas contrária àquilo que nós acreditamos. Por exemplo, a pautas de esquerda, né? Que eu nem preciso citar quais são. Mas é como se você estivesse colocando o seu bem mais precioso num lugar totalmente corrompido, tá? Então esse critério, gente, ele é importantíssimo e tem que tirar o nosso sono esse critério aqui, tá? Porque eu estou dentro de uma escola pública. Não estou falando mal das escolas públicas aqui não, gente. Eu estou te dando sugestões e alerta para que você escolha bem, seja criterioso nessa questão de escola, de matricular o seu filho, porque ele passa muito tempo dentro de uma unidade, né? Então ele passa ali de segunda a sexta, 4 horas por dia aproximadamente. Ele está longe de você, está longe dos seus olhos. Então você precisa ter critérios muito, muito importantes para poder deixar o seu filho lá, tá bom? Terceiro, a educação boa é personalizada e olha para cada criança de forma individual. Gente,
É como se a educação, ela não é uma forma de bolo. Por exemplo, existem várias formas de bolo, certo? Existe a forma redonda, existe a forma quadrada, existe a retangular, não sei o quê. E tem crianças que ela aprende de forma mais rápida, ela aprende de forma mais... Você passa uma atividade para ela, ela já terminou, ela já precisa de mais. Tem criança que já é mais devagar no seu desenvolvimento, ela já precisa de algo mais personalizado para ela. E nós não podemos fechar os olhos para isso. Isso é um desafio para o professor que está lá em sala de aula, né? É um desafio, quem sabe um dos maiores desafios, né? Porque tem criança que vai aprender de um método, tem criança que já vai aprender através de outro método. Então a escola precisa ser sensível a isso, né? Nós não podemos colocar tudo dentro de uma forma só, não podemos, porque cada criança tem suas características, tem suas necessidades. Então esse é um critério importantíssimo, tá? E o quarto critério: cuidado com o critério é perto. Sim, por quê? Muitas vezes você é aquele pai despreocupado, né? Como no início do vídeo eu falei. Você é aquele pai que não se preocupa muito com essa questão de escola. Ah, a escola sendo perto já tá bom. Gente, se você for olhar, fazer o critério de escolha através dessas características que eu tô te passando, possivelmente você vai precisar mudar de lugar. Possivelmente você vai precisar mudar de casa, quem sabe até de cidade. Sim, para poder escolher uma boa escola para o seu filho, tá? Eu moro em uma cidade muito pequena, no interior do Tocantins, e aqui tem aproximadamente umas 10 mil pessoas. E escola aqui, gente, aqui não tem nem como escolher, sabe quando não tem opção? É aquilo e é isso. E possivelmente é bem real que eu vou precisar me mudar, né? Quando o Elias for para a idade escolar. Porque aqui, diante desses critérios de escolha que eu estou passando para vocês, a maioria das escolas aqui não atende a esses critérios, tá? Então, possivelmente, ano que vem vai ser ano de mudança. E o Elias acordou. Então, o outro critério: atenção à diferença entre discurso e prática. Gente, muitas vezes você vai acompanhar uma escola que ela é linda, maravilhosa no seu perfil do Instagram, tem muitas coisas legais sendo trabalhadas dentro da escola, mas seja aquele pai que questiona, seja aquela família questionadora que pergunta para o seu filho o que ele está aprendendo, o que está acontecendo dentro da escola, pergunta o que o professor falou. Gente, a escola, ela não vai achar ruim que você seja participativo, não. Ela vai achar ruim se você não tiver nem aí pro seu filho. Isso é um desafio enorme, né? Para quem trabalha dentro das escolas como eu. Porque hoje a gente está no mundo que as famílias não se importam mais, larga o seu filho dentro de uma escola e acha que a escola tem que fazer tudo. Gente, não, tá? E a escola, ela valoriza aquele pai e admira até aquele pai que é comprometido com a educação do seu filho, que participa das reuniões, que dá sugestões de melhoria. E a gente precisa de que as famílias sejam mais assim, tá? É um desafio enorme para nós educadores. Então é isso. Matriculou seu filho, achou uma escola legal, tem esses critérios como principais, colocou o seu filho e não termina por aí. Começa sempre a questionar o seu filho, como é que tá indo, o que tá acontecendo. Você precisa ser ativamente dentro da escola, tá? Não só o seu filho, você precisa também.
Outra questão aqui, não menos importante, é a última para finalizar, é esse critério de não escolher apenas por tradição. A direção muda, a cultura muda. Não escolha, gente, apenas porque, eu estudo, por exemplo, no meu caso, eu sempre estudei em escola pública, gente, sempre. E antes de eu ter os meus filhos, eu não era muito ligada nessa questão de escola. Para mim, qualquer escola estava boa. Mas depois que eu cursei pedagogia, tenho os meus filhos, estou trabalhando dentro de uma escola, aí a coisa afunilou mais ainda, porque aí é que eu tenho que refletir sobre isso. E hoje eu quero o quê? Hoje eu tenho um pensamento de, eu não quero colocar eles em uma escola que não tenha esses princípios como fundamentais, tá? Não quero. E eu penso que toda família deveria ter esse desconforto, né? Um desconforto, porque você tem que se preocupar aonde você vai deixar o seu filho, né? E como eu, voltando à fala anterior, que eu falei que eu sempre estudei em escola pública, e na minha época, gente, existia tantas coisas que me influenciavam pro lado ruim, mais pro lado ruim do que pro lado bom. Eu fico imaginando hoje, né? Eu fico assim, meu Deus, e hoje? Se naquela época, uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, existia coisas tão ruins, imagina hoje. Então, não leve esse critério de porque eu estudei, os meus filhos também vão estudar naquela escola. É um alerta para você, para mim, refletir sobre isso, porque nós temos que cuidar do bem mais precioso que Deus nos deu, né? E nós devemos dar o quê? Uma educação boa, gente. O nosso filho vai para dentro de um local que vai estar longe dos nossos olhos. Hoje a gente está aqui olhando, vigiando, vendo o que ele está fazendo, corrigindo. Quando ele estiver longe, tem as coisas externas, amizades, tantas coisas que podem influenciar tanto para o bem quanto para o mal. E na própria palavra de Deus diz que as más companhias corrompem os bons costumes, né? Então, se você tem ali um jeito com o seu filho dentro da sua casa, vocês têm ali valores, princípios, e você joga num local totalmente diferente, gente. Então, assim, esse vídeo é um alerta também para mim, para você, e nessa jornada aí a gente precisa fazer boas escolhas, né? E pedir primeiramente a Deus sabedoria para poder saber escolher bem, né? Porque Deus também se agrada quando nós colocamos diante dele os nossos objetivos, né? Então é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha contribuído com você, para sua família. E coloque aqui nos comentários se eu esqueci de alguma coisa que você acha muito, muito, muito relevante. Eu esqueci. Eu espero que não tenha esquecido, mas somos humanos, somos sujeitos a falhas, né? Então, se você tem alguma sugestão, escreve aqui embaixo, tá bom? Eu vou ficar muito feliz de poder dialogar com vocês. Tchau!